Amados irmãos, muito bom dia. É um prazer estar aqui com os irmãos. Nós damos graças ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido sempre gracioso conosco e, claro, sem a graça do Senhor, eu costumo dizer, nós nada somos, nós nada temos. Pelo que nós agradecemos sempre a bondade do Senhor. Eu agradeço também a oportunidade que me é dada de expor a palavra do Senhor e de sermos abençoados com a palavra do Senhor. E sem mais demoras, irmãos, eu gostaria de convidar aos irmãos, por favor, para que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós estaremos lendo, irmãos, os versos 19 até o verso 27. Tiago, capítulo 1, os versos são os versos 19 até o verso 27. Mas antes de lermos, irmãos, eu gostaria de convidá-los a que orássemos e pedíssemos ao Senhor a sua bênção, porque é o Senhor quem nos dá a sua palavra e também é o Senhor quem trabalha nos nossos corações. Portanto, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus, neste instante nós nos humilhamos diante do Senhor. E nós também, Senhor, agradecemos ao Senhor. Damos graças porque o Senhor é o que é, o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Nós damos graças, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor deu em nosso favor. Pai, nós queremos dar graças por Tua palavra. Ó Deus, somos muitíssimo agraciados porque o Senhor se revelou e nos deu a Sua palavra. Pelo qual, ó Deus, nós exaltamos o Seu nome, nós agradecemos. E, ó Deus, nós pedimos a que o Senhor nos dê um coração disposto, um coração ávido da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, pedimos que a Tua palavra realmente nos transforme e dia após dia possamos ser e parecer como o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, nós pedimos a que o Senhor realmente abra as nossas mentes e os nossos corações para sermos abençoados com a Tua palavra e o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Ó Deus, abençoe-nos. Assim pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então nós vamos para Tiago, capítulo 1, e os versos são os versos 19 a 27. E assim a palavra de Deus nos diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de que como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita,
lei da liberdade e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amados irmãos, os dados nos dizem de que a Bíblia é o livro que é mais vendido em todos os tempos. Desde a imprensa, a Bíblia bate recordes de venda. A disponibilidade da palavra do Senhor é incrível no mundo. Tanto a nível escrito como agora em áudio, nós temos muito a disponibilidade da palavra do Senhor. Mas os mesmos dados que dizem isso, são também os dados que dizem que apesar desta disponibilidade, as pessoas passam menos tempo com a palavra do Senhor. As pessoas passam menos tempo lendo, estudando ou meditando na palavra do Senhor. E a pergunta que devemos fazer é esta: o que é que se passa? Nós estamos num mundo que oferece, e dia após dia temos, digamos assim, tipos de alternativas que se oferecem às pessoas para se sentirem bem, para guiarem as suas vidas. E mesmo no círculo cristão, são muitas as pessoas que aproveitam, digamos assim, destas alternativas que são propostas para guiarem as suas próprias vidas. E a pergunta que se faz é: o que é que se passa? Os homens tornaram-se mais inteligentes do que o próprio Deus. Aquilo que Deus nos tem dado tornou-se obsoleto. E aquilo que o homem tem proposto tornou-se mais importante e mais eficaz na vida das pessoas. Eu gostaria, irmãos, nesta manhã, debaixo deste título Viva e Eficaz, que é uma expressão tirada diretamente da palavra do Senhor, propor aos irmãos que falemos, pelo menos, de duas atitudes que podem verdadeiramente revolucionar o nosso aproveitamento e também a transformação pela palavra do Senhor. Duas atitudes aqui nós vemos no livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, que realmente podem revolucionar o nosso aproveitamento da palavra e a transformação da palavra nas nossas vidas. A primeira coisa que gostaríamos de ver está bem ali no primeiro verso que nós lemos, irmãos, o verso 19. Nós vamos ler os versos, neste caso, os versos 19 ao verso 21, com ênfase especial no verso 19, que nos diz o seguinte, e passamos a ler de novo. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Assim como eu tinha dito, irmãos, no primeiro verso, nós vemos a primeira atitude de que devemos ter para que a palavra de Deus
seja proveitosa, ou então tenhamos proveito da palavra e a palavra nos transforma. E esta primeira atitude que nos fala a palavra é o de estarmos prontos, ou então pronto para ouvir. Pode parecer uma coisa simples, mas a verdade, irmãos, é que a atitude com que nós nos aproximamos da palavra de Deus, a atitude que temos quando nós nos aproximamos ante a palavra de Deus pode dizer muito e pode fazer muito. E nós temos aqui, irmãos, Tiago, que fala a irmãos que haviam sido espalhados por várias regiões. E Tiago fala a esses irmãos, não somente a irmãos, mas também a pessoas que pensavam estar em Cristo, e que Tiago, então, os instrui segundo a palavra do Senhor, para que então pudessem ver as suas vidas mediante a palavra do Senhor e então pudessem comparar as suas vidas e realmente chegar à conclusão se realmente estão na palavra, estão em Cristo, ou se somente isso está na sua mente. E a esses irmãos a quem ele dirige, ele fala a eles para que se aproximem da palavra e estejam prontos para ouvir a palavra. Ele conclui o primeiro verso dizendo, não somente para que estivessem prontos para ouvir, ele também faz este aviso, para que fossem tardios em falar e tardio para se irar. Irmãos, esta palavra, esta expressão pronto, é uma expressão que nos dá a sensação, ou então nos dá a ideia de estar ávido para, de estar interessado em. E uma pergunta que surge para nós, na verdade, é essa. Quando nós nos apresentamos ou nós estamos perante a palavra do Senhor, como nós nos apresentamos? Eu talvez perguntasse neste momento como tu te apresentas neste momento a ouvir a palavra do Senhor. Tu tens a noção de que é a palavra do Senhor que está sendo proclamada. Tu tens a noção de que é a palavra de Deus que está sendo lida. Como é que eu me aproximo? Eu vejo a palavra do Senhor como sendo uma coisa banal, uma coisa comum. Eu a tenho perto de mim dia após dia, portanto, é uma coisa comum. O estar pronto de que Tiago fala aqui, na verdade, irmãos, nos lembra, particularmente eu me lembro, e a palavra do Senhor faz referência aos israelitas que regressaram do cativeiro babilônico. E no livro de Neemias, irmãos, no capítulo 8 de Neemias, na verdade, este texto é um dos textos que me emociona muito. Porque o povo de Deus, aliás, o povo israelita, esteve cativo durante muito tempo nas terras babilônicas e estavam regressando. Havia necessidade de se fazer um chamado deste povo para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor. E então, este texto em Neemias, no capítulo 8, particularmente no verso 3, nos dá uma ideia de como o povo de Israel se aproximou da palavra quando a palavra do Senhor estava perante ela. E o verso 3 assim nos diz: leu nela de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Se tivermos a possibilidade de ler, irmãos, eu encorajo os irmãos a continuarem a ler o texto. E o texto nos fala de como aquele povo,
quando a palavra do Senhor foi aberta. Aliás, aqui nos diz, desde a alva, desde o nascer do sol até o meio-dia, aquele povo pôs-se em pé e ouviu com avidez, com prontidão a palavra do Senhor. É como que, dizendo, eles realmente estavam famintos, desejosos de ouvir, de acatar a palavra do Senhor, de saber o que o Senhor estava a dizer. E nós devemos perguntar, irmãos, como é que estamos nisso? Quando nós nos apresentamos ou quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor? Se a tomamos como coisa banal ou como as palavras eternas, fiéis do Deus vivo. Irmãos, não há muito tempo eu pude assistir e ouvir o testemunho de um missionário que foi pregar, aliás, foi levar a palavra do Senhor num dos países onde não há liberdade das pessoas em ter a palavra do Senhor em suas mãos. E nesse país, as pessoas que querem ouvir a palavra e se reunir para estudar a palavra têm de fazer, gincanas, digamos assim, para poderem ter essa oportunidade. Esses irmãos viajam durante muito tempo e ouvindo de que vinha um missionário para ensinar a palavra do Senhor ali, então de alguma forma conseguem passar a mensagem, e pessoas de muito longe e passando assim por muito perigo percorrem longas distâncias para chegarem a um ponto onde combinam para ouvir a palavra do Senhor. Esse missionário conta de uma ida sua a esse país, e ele diz que esses irmãos não cansam de ouvir a palavra do Senhor. E ele diz, olha, eu falo até me cansar, e quando eu digo, eu paro por aqui, eles dizem, nós queremos mais. Tu podes dar mais, nós queremos mais. E ele recorda particularmente de um dia onde um desses irmãos aproximou-se e disse assim, olha, irmão, por favor, nós pedimos a que o irmão ora por nós. E nós gostaríamos que o irmão pedisse uma coisa a Deus. Peça ao Senhor para que o Senhor nos abençoe neste país, de modo a que haja liberdade para que estudemos a palavra do Senhor, tenhamos a palavra do Senhor em nossas mãos, para que sejamos como vocês lá no vosso país. Então esse missionário disse assim, irmão, não, eu não vou orar deste jeito. Eu vou orar para que sejamos como vocês. Porque lá no meu país, é verdade, temos toda a disponibilidade. Aliás, temos a palavra de Deus disponível e temos acesso a ela como bem queremos. Mas permite-me dizer-te uma coisa. As pessoas lá no meu país têm problema em sentar 15 minutos para ouvir a palavra do Senhor. Vocês já ouviram, irmãos? Lá no meu país, apesar da disponibilidade, as pessoas têm dificuldade em sentar 15 minutos para ouvir a palavra do Senhor. Onde é que nós chegamos? O próprio Tiago, irmãos, explica o que é que ele quer dizer quanto ao estar ávido ou então estar pronto para ouvir a palavra. No verso 21, irmãos, ele diz, pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ele diz, recebei com mansidão. A verdade é que o que é que Tiago está aqui a dizer, irmãos?
E esta palavra de receber com mansidão, especialmente receber, ele fala do dar as boas-vindas. Ele fala do tomar como sendo uma coisa preciosa. É a mesma palavra que nós encontramos em Efésios capítulo 6, no versículo 17, onde a palavra nos diz o seguinte, Efésios capítulo 6, o verso 17, nos diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. É esta mesma palavra também que, quando se fala dos irmãos como deveriam ser recebidos em Colossenses, no capítulo 4, e neste caso o verso 10, nos diz o seguinte, Colossenses capítulo 4, verso 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele já recebestes instruções. Se ele for convosco, recebei-o. Essa mesma palavra de que fala Tiago aqui. Dê as boas-vindas. Acolha esse irmão. E vocês sabem, irmãos, o dar as boas-vindas, e segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, não é meramente dizer oi, não é meramente estender uma mão e apertar a mão. É verdadeiramente tratar a pessoa como de que ele está debaixo do teu cuidado e tu fazes de tudo para que ele seja protegido, se sinta bem, se sinta acolhido. É a mesma palavra de que Tiago nos fala aqui, quando ele nos diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Isso, irmãos, lembra-me também desse testemunho que eu ouvi, neste caso um vídeo, nas terras da Papua Nova Guiné, um povoado ali, eu não sei, talvez algum irmão já tenha visto isso. Uns missionários que lá foram pregar a palavra do Senhor, e depois de um tempo pregando a palavra do Senhor, esses missionários decidiram voltar para o seu país e trabalhar arduamente para que a palavra do Senhor fosse traduzido no idioma desse povoado. E depois de muito tempo, trouxeram as Bíblias ou os Novos Testamentos para serem distribuídos ali naquele povoado. E sabendo esses irmãos daquele povoado que a palavra do Senhor estava vindo na sua própria língua, nós vemos, e aquele vídeo é impressionante, esses irmãos na sua simplicidade, mas com um coração ávido e pronto, receptivo, que dava boas-vindas à palavra do Senhor. O cenário nos mostra todo o povoado em festa, cantando, chorando. Construíram uma arca em que pudessem receber ali as Bíblias e pudessem transportar ali para o centro do seu povoado, demonstrando que a palavra do Senhor era essencial para a sua vida. Era, de certo modo, tudo para a sua vida. E a questão que fica para nós, irmãos, que temos a palavra do Senhor tão de perto e sem nenhum constrangimento ou obstáculo, como é que temos tratado a palavra do Senhor quando nós nos aproximamos dela? Tiago diz aqui, essa é a mesma palavra que é poderosa para salvar as vossas almas. Estar pronto para ouvir, para acolher, ávido para ouvir a voz do Senhor. Temos sido essas pessoas?
Temos encarado a palavra do Senhor desta forma. Mas Tiago não para por aqui, irmãos. Apesar de parecer simples esta chamada, ou então de exortar a esses irmãos para que estivessem prontos para ouvir, ele prossegue. E no verso 22, dos versos 22 ao verso 27, ele fala de uma outra atitude que nós, ou então que as pessoas devem ter para que a palavra de Deus realmente transforme as suas vidas, revolucione de certo modo as suas vidas. Ele diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado. Então, a outra atitude de que Tiago fala aqui, irmãos, é o de estar pronto para cumprir. Pronto para cumprir. E o próprio Tiago acaba por nos ilustrar aqui o que ele quer dizer. De que quando estamos perante a palavra do Senhor, é esperado e Deus espera que nós estejamos prontos para ouvir, ávidos para acolher a palavra do Senhor, mas isso não basta. Que estejamos também prontos para cumprir a palavra do Senhor. Porque se emocionar ou emocionar-se com a palavra do Senhor, de certo modo, acolher a palavra do Senhor e não levar a palavra do Senhor à prática, Tiago diz aqui, o que é comparado a esta pessoa, ou a que é comparado a esta pessoa. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. O próprio Tiago dá um exemplo aqui do que é ouvir, mas não praticar. Ele diz, é como alguém que olha para o espelho e, de certo modo, vê que há alguma coisa que necessita de ser mudado, ou alguma coisa que precisa ser mudada, mas essa pessoa não faz esta mudança. Vê alguma imperfeição que precisa ali ser cuidada, mas não faz esta mudança. É ver no espelho que o cabelo está desfeito e ver a necessidade de arrumar o cabelo, mas partir sem arrumar o cabelo. Então, ouvir a palavra do Senhor e não pôr a palavra do Senhor em prática, Tiago assemelha esta pessoa a alguém que realmente não aproveita do benefício que a palavra do Senhor pode operar na vida de todos nós. Mas ele diz, mas para aquele que não somente ouve, mas pratica, ele diz, na segunda parte do verso 25, ele diz, porém, aquele, porém, que atenta para a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, ou seja, não sendo alguém que negligencia a palavra do Senhor, ouve, talvez até se emociona, mas não
leva à prática, ou neste caso aqui ele faz esta comparação, que não seja esta pessoa que se esquece do que a palavra de Deus diz, mas é executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Eu costumo dizer, irmãos, há duas palavras ou duas expressões na palavra do Senhor que devemos ter muita atenção quando escutamos. Na verdade, uma é uma interjeição e que a palavra de Deus utiliza quando diz ai. Ai. A palavra do Senhor nos fala, especialmente em Mateus no capítulo 23, quando Cristo fala com os escribas e fariseus, ele diz ai. Ai, porque pode estar a vir juízo sobre determinada atitude, determinada prática. Uma outra expressão é bem-aventurado. Mateus capítulo 5. O nosso Senhor Jesus Cristo, ao começar o Sermão do Monte, começa com essas palavras: bem-aventurado. Tiago diz aqui, é bem-aventurado aquele que é executor da obra, ou seja, aquele que faz aquilo que o Senhor manda. Aquele que faz aquilo que a palavra do Senhor manda é bem-aventurado. Irmãos, o próprio Tiago diz aqui que a palavra do Senhor é poderosa para salvar as vossas almas. É Paulo que diz a Timóteo, particularmente lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versos 13 em diante. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. A palavra do Senhor é proveitosa para todas as ocasiões nas nossas vidas. Mas a questão é se nós estamos a praticar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor assim afirma, e assim cremos que é, ou seja, é a verdade. Deus diz é assim, é proveitosa. Mas a questão é verdadeiramente se nós temos praticado a palavra do Senhor, nós temos posto a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas. A palavra do Senhor, irmãos, é poderosa para salvar. Nós obtemos sabedoria para a salvação, conhecimento para a salvação na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos instrui quem é o nosso Deus, o Deus vivo. É a palavra do Senhor que nos instrui quem é o homem. É a palavra do Senhor que instrui aos homens como devem se relacionar com Ele e como devem relacionar um com o outro. É a palavra do Senhor que nos instrui de como nós devemos andar uns para com os outros, como devemos andar no nosso trabalho, como devemos andar com o nosso cônjuge, como devemos instruir os nossos filhos. A palavra do Senhor. Irmãos, o próprio Tiago, no capítulo 2 deste livro, lembra aos irmãos de que a própria fé de que muitas vezes nós dizemos que nós temos é provado por nossas obras, pelo cumprir da palavra do Senhor. E no capítulo 2 de Tiago, nos versos 14 a 17, ele diz o seguinte: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo?
Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O verso 18, irmãos, importante. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, ou mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, irmãos, a nossa fé é provada pelo cumprimento da palavra do Senhor. Realmente eu posso dizer tenho fé, a minha fé é real, quando ela é uma fé que é posta em prática. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Portanto, como Tiago diz, estejam prontos para cumprir. Prontos para cumprir. E então vocês serão bem-aventurados no que realizarem. Irmãos, eu me lembro, e esta é uma experiência que eu me recordo, quando ainda pastoreando ou iniciando o trabalho lá numa das ilhas de Cabo Verde, a ilha de San Nicolau, onde eu fui lá iniciar um trabalho. Eu me lembro da conversão de uma irmã. Essa irmã, antes da sua conversão, era muito briguenta. Ela mesmo dizia isso. Brigava com tudo e com nada, nós dizemos assim. Buscava guerra. Essa irmã, depois de ouvir a palavra do Senhor e da misericórdia do Senhor para com ela, converteu-se. E das primeiras coisas que ela fez foi fazer uma lista das pessoas com quem teve problemas. E a lista não era pequena, como vocês podem imaginar. Ela fez uma lista de todas as pessoas que recordava-se de ter brigado ou arranjado problemas. E ela foi casa a casa, pessoa a pessoa, para pedir perdão. Porque ela entendeu que esse mesmo Deus que lhe tinha trazido a paz, reconciliação consigo, também é o mesmo Deus que disse que devemos ter paz com todos quando isso depende de nós. E assim foi. Todas as pessoas, ela foi lá pedir perdão. Irmãos, a palavra do Senhor é nos dada para conhecermos o Senhor. A palavra do Senhor é nos dada para que também possamos fazer com que outros conheçam o Senhor. E vocês sabem, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas glorificarão ao Senhor nas suas vidas no dia da visitação por causa das vossas boas obras, por causa do cumprimento da vontade do Senhor, da palavra do Senhor em vossas vidas, em nossas vidas. Ouçamos o que Tiago nos diz, o que a palavra de Deus nos diz. Eu gostaria de terminar, irmãos, com os 2 últimos versículos deste texto. Tiago diz:
no verso 26 e 27, se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Em outras palavras, Tiago aqui mostra na prática como a palavra de Deus opera. Ou seja, aquela mesma pessoa que diz, eu creio, é a mesma pessoa que também ouve pela palavra de Deus, de que deve falar em conformidade com a palavra do Senhor, para edificar e não para amaldiçoar. É a mesma pessoa que ouve a palavra do Senhor quando diz para amar e cuidar. E então assim anda na sua vida, cuidando ou tendo cuidado com a língua, mas também tendo cuidado com o tratamento que tem para com as outras pessoas. Evitando a todo custo de fazer aquilo que é contra a vontade do Senhor. Manter-se incontaminado no mundo. Irmãos, a história nos diz que o próprio Tiago, chamavam-no de Tiago o Justo. E vocês sabem porquê? Porque os testemunhos dizem, e Eusébio, particularmente do século III, diz que Tiago era um homem dado à justiça, andava no caminho do Senhor. Era um homem dado especialmente à oração. Dizem os relatos de que ele tinha os joelhos como os joelhos de camelo, porque passava muito tempo de joelhos orando. Mas também era uma pessoa de ação. Era uma pessoa que a sua vida descrevia a vontade expressa de Deus na sua palavra. E dizem os relatos, por causa disso, morreu. De que as pessoas que ouviam a sua mensagem e de que viam a sua vida e que não conseguiam, na verdade, olhar para ele e condená-lo de alguma outra forma, fizeram de tudo para calá-lo e acabaram por matá-lo. Mas foi conhecido por Tiago o Justo, porque fazia com que aquilo que ele queria, aquilo que ele ouvia e que ele aprendia da palavra do Senhor, fosse vivida na sua vida, dia após dia. Irmãos e amigos, somos chamados a que tenhamos uma atitude de receber, de ter avidez pela palavra. É o Senhor falando. Mas também somos chamados a cumprirmos a palavra do Senhor. A cumprirmos a palavra do Senhor. A praticarmos a palavra do Senhor. A darmos pés e mãos à nossa fé. A palavra do Senhor. Irmãos, como eu iniciei falando dos estudos, ou então, melhor, dos dados que nos dizem de que a palavra do Senhor, ou a Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais traduzido no mundo. Mas que os mesmos dados também dizem que há menos disponibilidade das pessoas para com a palavra do Senhor. Como esses dados nos confrontam? Nós nos encontramos nestes dados de que, apesar da palavra do Senhor estar bem perto, nós a desprezamos. Nós não mais nos dedicamos à sua leitura, ao seu estudo.
Não mais nós nos preparamos para ouvir a exortação da palavra do Senhor. Não mais temos tempo para meditar, para então também fazermos aquilo que a palavra do Senhor nos manda. Pensemos nisso. Seremos e somos bem-aventurados quando não somente ouvimos, mas praticamos a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê dessa atitude, para que as nossas vidas sejam verdadeiramente vasos que Deus usa para a salvação de muitos. Mas também que ao ouvir e ao cumprir a palavra do Senhor nas nossas vidas, o Senhor seja honrado no nosso ser, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Amém. Eu gostaria, irmãos, de fechar esta exortação, assim como iniciamos, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia para que a sua palavra fosse bem acolhida. Queremos orar para que o Senhor nos ajude a que cumpramos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, ó Deus, perdoa-nos todas as vezes que temos tomado a Tua palavra como algo banal. Ó Deus, pedimos perdão quando nós nos aproximamos da Tua palavra como se não fosse a palavra do Deus vivo. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, pedimos a que o Senhor nos dê dessa atitude de ouvirmos com um coração disposto a acolher com avidez, com prontidão. Mas também, Senhor, dessa atitude que nos leva a praticarmos a Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, encontre sempre em nossas vidas acolhimento e também cumprimento. Assim oramos, Senhor, e assim rogamos, em nome de Jesus. Amém.